Olá, seja muito bem-vinda ao nosso webinário. Eu fico honestamente feliz de ver que você está aqui, porque o simples fato de você ter reservado esse tempo hoje me diz muita coisa sobre você. Você não desistiu. Você ainda acredita que o resultado é possível. E eu vou te mostrar que ele realmente é. Hoje eu vou te entregar o passo a passo real para que você possa perder de 5 a 10 quilos em até 9 semanas, sem dieta restritiva, sem sofrimento desnecessário, usando a mesma estratégia que eu uso no meu consultório médico há muitos anos. Nesse webinário, eu vou te explicar o que é equilíbrio metabólico e como você pode usar a seu favor, fazendo com que o seu corpo se torne um aliado no processo de perder peso e reduzir medidas de uma forma natural e progressiva. Esse webinário é para você que já tentou várias dietas, ou que já fez de tudo, cortou carboidrato, tomou shake, fez jejum, dieta da lua, dieta do sol, e mesmo assim não conseguiu o resultado. E, ou se conseguiu, você não conseguiu sustentar esse resultado que você conseguiu. Esse webinário é para uma mulher que está cansada de se esforçar, sem entender porque o corpo não responde da forma como deveria. Isso não é falta de disciplina sua, isso é falta de informação. Informação sobre como o seu metabolismo funciona. Sim, por quê? Se você está pensando que esse webinário aqui é para você achar milagre, ou te fazer emagrecer em 2 semanas, e não existe. Não existe resultado sem um processo. Não é assim que você consegue. Não é fazendo uma dieta da moda que dura 2 semanas e você depois deixa para lá. Se você está aqui para entender, para aprender, para finalmente fazer da forma certa, você está no lugar certo. Fica comigo que eu vou te explicar como é que isso vai funcionar. Eu sei que o que eu acabei de falar, te prometer, parece milagre, né? Mas você já olha com desconfiança, porque já ouviu promessas muito parecidas antes. Eu sei, não tira a sua razão. E é por isso que eu vou te pedir para você não acreditar no que eu estou te falando. Eu vou te mostrar alguns depoimentos, vou falar, né? Alguns depoimentos de algumas pacientes minhas. Por exemplo, vou falar da Fernanda. Fernanda tem 37 anos, ela é advogada, e ela sempre achou que o problema dela era a falta de disciplina. Eu tentava fazer de tudo certo, tentava comer direito. Só que quando ela começou a entender, ela começou a perceber que o que estava errado, as coisas, ela vinha insistindo em fazer coisa errada. Por isso que ela, depois que aprendeu como é que o metabolismo funcionava, ela começou a perder peso, emagrecer e conseguiu manter. Outra paciente minha, a Carla, 39 anos, a Carla ela é empresária, trabalha pra caramba, a vida muito agitada. E falou para mim que não comia, como achava que comia, achava que comia pouco. Só que ela não emagrecia de jeito nenhum. Só que não fazia sentido para ela isso daí. Ela pensava, poxa, eu não estou comendo pouquinho, eu não emagreço, pelo contrário, não consigo perder peso nenhum. Mudamos a estratégia dela, mudamos como ela entendia o seu corpo, como funcionava. E aí, tudo começou a fluir. Começou a perder peso, começou a emagrecer, foi ficando melhor, melhorou a atividade física, foi sentindo bem, e ela conseguiu manter esse peso e está mantendo até hoje. Há pouco tempo eu tive com ela no consultório. Bom, a Renata, 45 anos. 45 anos. Já entrou na menopausa precoce, mãe e empresária. Tempo corrido para danar. Já tinha tentado de tudo, tudo. Começava motivada, tal, só que parava no meio do caminho. Só que dessa vez ela chegou comigo e foi diferente. Ela começou a entender como é que o corpo dela funcionava. E aí sentiu mais tranquilidade para poder passar a fazer o que é certo. Entender seus bloqueios, entender os seus problemas e está conseguindo manter o peso muito bem. O método é mais lógico do que parece, não tem nada de extremo, não tem sofrimento, sabe? Você emagrece sem sofrimento, você emagrece de uma forma que seu corpo consegue entender. Por exemplo, o que eu falei da Carla ali acima. Ela chegou no meu consultório com o mesmo discurso. Provavelmente já passou pela sua cabeça alguma vez. Doutor, eu faço de tudo certo, mas meu corpo não responde. Eu não sei o que acontece comigo. Pois é, sem dieta maluca, sem passar fome, com estratégia. É assim que você vai entender como é que funciona o nosso webinário de hoje e a partir daí nós vamos melhorar e fazer você ter a esperança de que com a forma certa
a gente vai chegar no seu objetivo que você está querendo. Durante todos esses anos de consultório atendendo, eu acompanhei centenas de mulheres. Sempre o mesmo discurso. Faço tudo certo, mas meu corpo não responde. O que eu descobri? Que vai mudar tudo hoje para você foi o seguinte: elas estavam de fato fazendo tudo certo, só que com uma abordagem errada. A maioria não segue modismo, ela segue o que alguém mandou fazer. O problema é que quem mandou não entende fisiologia hormonal a partir dos 35 anos. Eu entendo, e isso vai mudar o seu resultado. Deixa eu me apresentar formalmente para você, para quem não me conhece. Eu sou o Dr. Giovanni Schwartz, tenho 55 anos e sou médico há 29 anos. Nesse tempo eu passei por praticamente todas as áreas da medicina. Eu servi como médico da Marinha, fui médico militar, trabalhei em UTI durante a pandemia da Covid, trabalhei em emergências de vários hospitais, dirigi uma clínica psiquiátrica, fui médico de família e comunidade e me encantei pela nutrologia, pelo final. E ao longo de toda essa trajetória, uma área foi tomando conta de tudo isso daí. Como o metabolismo humano funciona, independente da área em que eu estava atuando. E um perfil de paciente sempre aparecia, era repetido. E ela tinha um protocolo que nunca foi adequado para ela. Em todos esses anos como médico, eu sempre fui um apaixonado por estudar e entender como é que funciona o comportamento humano. E, em especial, como é que tem essa conexão entre o que o teu cérebro comanda e como o seu metabolismo responde. Então, essa conexão entre o cérebro e o metabolismo é o coração que você vai aprender aqui hoje. E ao longo de todos esses anos, eu percebi umas principais dificuldades. E as minhas pacientes, elas relatavam sempre a consulta. Eu resolvi, a partir daí, criar um método que fosse validado por ano de plástica clínica, com centenas de pacientes. Um método que eu vejo como a minha missão de levar o maior número de pessoas possível. Porque o que essas mulheres estão precisando não é de mais uma dieta, é de entender como é que o próprio corpo funciona. É simples. Mas com o passar dos anos, eu percebi algo inquietante, me deixou meio inquieto. As pacientes mais disciplinadas, elas que mais fracassavam ao longo do prazo. As que seguiam o plano alimentar direito, que treinavam a risca, que não faltavam treino de forma alguma. As que não comiam nada, e todo mundo ao redor comendo de tudo. Essas eram as que voltavam ao consultório depois de um tempo, com mais peso que tinham quando elas começavam. Frustradas, se culpando, achando que o problema estava com elas. O problema, na verdade, nunca foi falta de esforço. Foi um metabolismo adaptado, resistente e defensivo. Eu precisava entender isso a fundo, não como uma observação clínica vaga, como um mecanismo fisiológico, com causa e solução que fossem identificáveis. Eu me mergulhei em estudar a forma como se procedia no emagrecimento. Estudei a fundo a psiconeuroimunologia, esse ritmo circadiano, como os hormônios funcionam, papel de hormônio feminino, como está o seu metabolismo. E em anos de estudo de observação clínica detalhada, eu encontrei um padrão. O mesmo padrão que se repetia em vários pacientes, independente da dieta que elas tinham feito antes. O que eu descobri foi isso. Quando você força o corpo sem criar condições certas, biológicas corretas, ele não coopera, ele se defende, ele reduz o metabolismo, eleva o cortisol, aumenta a fome e armazena mais gordura. Não é por punição, não, por pura sobrevivência, por fisiologia. Quando eu parei de tentar controlar o corpo e comecei a instruir como ele ia trabalhar e funcionar, os resultados começaram a mudar completamente. Foi a partir dessa virada clínica que nasceu o método de emagrecimento metabólico. E o objetivo do método é simples e, ao mesmo tempo, muito profundo. Criar condições hormonais e metabólicas adequadas para o seu corpo, para poder queimar a caloria, não para ele ser forçado a fazer isso. A diferença entre os dois é que um pode emagrecer e o outro vai voltar. Quando você emagrece conhecendo, o emagrecimento permanece. Hoje eu vou te apresentar os primeiros passos que você precisa saber e fazer para ter resultados consistentes e permanentes. Antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa muito importante para você. Esse webinar ele é educacional, ele não substitui uma consulta médica. Né? Eu vou te apresentar os principais princípios que eu aplico na prática clínica diária, com base científica sólida. Mas cada organismo funciona de um jeito. O que eu prometo é que após hoje você vai enxergar seu corpo diferente, de um jeito completamente diferente. São três conceitos que vão fazer enxergar por que o seu metabolismo não é estático. Pelo contrário, ele é adaptativo. Primeiro, seu corpo não é uma calculadora. Poxa, seria ótimo.
Primeiro, eu vou desmontar a maior mentira que o mercado de emagrecimento já vendeu para milhares e milhões de pessoas. A ideia de que emagrecer é matemática. Bom, funciona assim. Come menos, gasta mais, o peso cai. Simples, né? Perfeito. Seria verdade se seu corpo fosse uma máquina passiva, que não mudasse, se alterasse. Mas ele não é. Ele é um sistema biológico inteligente e adaptativo. Tem um único objetivo: te manter vivo. E quando você reduz drasticamente a ingestão calórica, o que o seu corpo vai fazer? Ele interpreta como uma ameaça, como escassez. E ele ativa todos os mecanismos que pode de defesa que estão à disposição dele. Reduz o metabolismo basal, aumenta o hormônio da fome, diminui o hormônio da saciedade, eleva o seu cortisol, direciona a energia para depositar gordura como reserva de emergência. Aonde? Barriga. Você come menos? O corpo gasta menos? Qual é o resultado líquido disso? Zero, ou ainda pior, por causa da sua adaptação. Existe esse fenômeno, que é a adaptação metabólica. Explica por que a quinta dieta que você fez produziu um resultado muito pior do que a primeira que você tinha feito. Cada ciclo de restrição ensina o seu metabolismo a ser mais eficiente, ou seja, gastar menos para fazer a mesma coisa que ele fazia antes. O corpo aprende. E quanto mais vezes você repetiu, pior vai ser. Aumenta sempre o seu reganho, ele vai ficar mais inteligente, mais esperto, ele vai aprender. Isso não é fraqueza dele de caráter, não. É só biologia. E tem uma solução. Mas a solução não é mais a restrição. Outra coisa, economia de energia. Esse conceito precisa mudar na sua cabeça, porque menos às vezes é mais. O corpo tem um mecanismo chamado economia de energia. Você faz dieta restritiva repetitiva, você minimiza, você come um pouco, ele cada vez vai armazenar gordura cada vez mais. O resultado prático é que a mulher que faz a quinta tentativa de dieta restritiva, ou ela acaba ficando com um metabolismo muito mais lento. A velocidade metabólica diminui. E a saída não é forçar mais, é recalibrar, é acertar esse metabolismo. E criar condições para que o metabolismo saiba que você não está em perigo e entre no modo cooperativo. Ele vai falar para você: poxa, eu estou bem, eu posso queimar gordura. Agora eu preciso falar especificamente para você, que é uma mulher que tem mais de 35 anos e com uma agenda que não para. Cheia de responsabilidade, de tudo que é lado, um dia que só começa, não tem hora para acabar. Quando termina, você já está sem energia, cansada, morta. Existe um padrão que eu identifico com frequência. Não é um paciente só. É muito consistente que eu passei a chamar isso aí para mim, né? O padrão da mulher ocupada. Sim? Ela tem 4 componentes que juntos eles atuam no seu metabolismo de forma negativa e aumenta muito completamente a forma como o seu corpo vai guardar gordura. Vê se você consegue assim reconhecer isso aí. Primeiro, dormir pouco. O sono é quando o corpo executa processos mais críticos. Regulação hormonal. É durante o sono profundo que o hormônio de crescimento ele é liberado, preservando o quê? Massa magra e imobilizando gordura. É quando a leptina, que é o hormônio da saciedade, atinge o seu pico. E quando o cortisol cai no seu ponto mais baixo, permitindo o quê? Uma recuperação muscular. Uma mulher que dorme menos do que 6 horas tem comprovadamente o hormônio da fome 28% mais alto e da saciedade 18% mais baixo no dia seguinte, quando ela acorda. Isso não é falta de disciplina, é consequência direta de um corpo humano que adaptou. Você não está mais com fome porque você fraquejou. Você está com fome porque você privou o seu corpo de regular os seus hormônios. E esses hormônios controlam a fome que você sente. Outra coisa é que você vive sempre alerta. Você, mulher ocupada. O cortisol, vou falar muito dele, que é o hormônio do estresse, que tem um padrão saudável que funciona assim: alto de manhã, para te dar energia e te dar foco, progressivamente baixo ao longo do dia. Ele vai diminuindo ao longo do dia. À noite, ele vai ficando num valor muito pequeno, mínimo, para permitir o quê? Sua recuperação. Mas uma mulher com estresse crônico, esse padrão ele acaba se inverte ou se achata. O cortisol fica alto o dia inteiro. Cortisol alto à noite, dificuldade para dormir. Pensamento que não para, fome noturna que parece irracional, quer comer o mundo, e o cortisol baixo de manhã. Você acorda o quê? Exausta, sem aquele pico. Dificuldade para sair da cama, uma neblina mental, uma névoa nos primeiros momentos do dia. E o cortisol cronicamente elevado faz uma coisa que é o pesadelo de qualquer processo de emagrecimento. Ele eleva a glicemia. A insulina sobe em resposta.
E o excesso dessa glicose, desse carboidrato, vai direto para a gordura visceral, que é a gordura que fica na sua barriga. Não importa o quanto você se exercitou, não importa o que você comeu. O cortisol sozinho, ele já acumula gordura abdominal. Outra coisa, você comer pouco e comer errado. Comer pouco não é estratégia, sabotagem metabólica, com data marcada para fracassar. Sim? Refeições insuficientes, comer pouco, principalmente pouca proteína. Dispara o cortisol de um jeito absurdo e ativa vários metabolismos de adaptação. Por quê? Você precisa comer coisa com mais densidade, com mais fome, e acaba que você perde massa magra. E quando você não tem músculo, você tem músculo na verdade, você queima gordura em repouso. Menos músculo, metabolismo mais lento. Mais facilidade de engordar com menos comida. E esse ciclo que a restrição acaba criando. É o que realimenta toda vez que você faz uma dieta restritiva. Começa mais a dieta cortando tudo, e aí você acaba que adapta o seu organismo e você começa a juntar mais gordura. Treinar cansado. Exercício é um estressor positivo, é bom, faz bem, mas você tem que ter uma recuperação boa. Quando você já treina com cortisol, já está nas alturas, já está alto pra caramba, com sono ruim, com alimentação insuficiente, sendo nervoso, acho que você não está se exercitando, você está fazendo alguma coisa que está te causando dano, perigo. Você está adicionando um estressor a mais em cima de um outro corpo que já está todo cheio de estresse. Qual é o resultado? Mais cortisol, mais gordura em você. Menos recuperação, piora progressiva de rendimento. E a sensação cruel, que quanto mais você faz, menos você consegue melhorar. O metabolismo interpreta tudo como uma ameaça, não como um estímulo para você emagrecer. E quando interpreta ameaça, ele que faz o quê? Guarda a gordura. Bom, tudo bem. Agora você já entendeu o problema. E o problema não é você. Deixa eu te mostrar o que realmente funciona. Porque existe uma saída. Existe um caminho que faz muito sentido biologicamente. Quando você entende esse caminho, não parece tão difícil. Parece óbvio. Parece óbvio. Quais são os ajustes metabólicos que você tem que fazer antes de qualquer restrição? Primeiro, é não cortar. É você criar condições para você restringir. Antes de pensar em déficit calórico, você precisa criar o ambiente hormonal e metabólico certo para que o seu corpo ele coopere com esse processo. Ele vai ser seu parceiro. Estabilizar o cortisol, restaurar a qualidade do seu sono, garantir proteína suficiente e para proteger o seu músculo. Você tem que comer proteína. Melhorar a sensibilidade à insulina, evitando o carboidrato, pico de insulina. Quando esses ajustes eles são feitos primeiro, a qualidade do emagrecimento que vem depois é completamente diferente. A gordura ela vai sendo queimada de verdade, vai sendo usada como fonte de energia de verdade. E não o músculo sendo catabolizado de forma exagerada, não o metabolismo desacelerado com modo de defesa. E saiba que existe um ritmo correto para o seu metabolismo. Por exemplo, você perder de 500 gramas a 1 quilo por semana de forma consistente é biologicamente superior a você perder 3 quilos em uma semana. Porque a perda lenta preserva massa magra, preserva músculo, não aciona mecanismos de defesa adaptativos na mesma intensidade. E cria um espaço para que o sistema hormonal se ajuste ao seu novo peso, que é exatamente o que separa quem emagrece e mantém o peso que perdeu de quem emagrece e volta a engordar. Efeito sanfona, minha amiga, nunca foi falta de disciplina. É consequência de ritmo errado que ativa a adaptação e torna o reganho de peso inevitável quando você tem essa adaptação. Seu metabolismo funciona por sinais. Cada refeição é um sinal, cada noite de sono é um sinal, cada hora que você passa em estado de estresse é um sinal. Quando você aprende a enviar os sinais corretos, por exemplo, proteína em cada refeição, um sono consistente, um movimento adequado, manejo do estresse, você tem com que seu metabolismo passa aqui de um estado defensivo para um estado cooperativo. E no estado cooperativo, o emagrecimento deixa de ser uma batalha contra o quê? Contra a sua própria biologia. Ele passa a ser uma consequência natural do ambiente que você criou antes de começar. Essa restrição extrema que as pessoas fazem não é estratégia. É sabotagem com consequências
documentadas. Perda de massa muscular acelerada, queda do seu metabolismo, você vai ficar mais lento, desequilíbrio hormonal, compulsão aumentada e uma recuperação garantida do peso que você perdeu. O que funciona? É uma estrutura alimentar que entrega nutrientes corretos, no momento certo, na quantidade que o seu metabolismo atual consegue processar com eficiência, sem acionar o quê? Mecanismos de defesa. Mas veja bem, isso não significa que você pode comer de tudo, sem critério. Não. É comer de forma que o seu corpo interprete com segurança e responda cooperando. Isso é o quê? Uma cooperação metabólica entre o que você faz e como o seu corpo responde. Mais ou menos assim, você me faz rir, eu te faço rir também. Quando a biologia ela coopera, o emagrecimento deixa de ser uma batalha e passa a ser um prosseguimento feliz de uma perda de gordura de forma adequada e de forma consequentemente permanente. É só você fazer o ajuste correto antes de começar a fazer qualquer restrição. Quero fazer uma pausa aqui para poder consolidar o que nós passamos juntos até agora. E se você quer caminhar na direção de perder de 5 a 10 quilos em 9 semanas, estratégia comprovada e raciocínio metabólico estruturado, eu preciso ser bem honesto com você. Aqui eu entreguei o máximo que eu poderia gratuitamente. O que vem a seguir precisa de estrutura. E hoje você entendeu comigo que não é por falta de força de vontade que você não emagrece. Não é comer pouco que resolve. É comer certo no momento metabólico correto. E não é cortar tudo aquilo que gera resultado permanente. Não gera. É enviar sinais biológicos corretos para o seu corpo. É metabolismo adaptado, defensivo e mal estruturado. É estratégia errada para ter um momento metabólico hormonal. É a ausência de estrutura que sustenta o seu processo. Para resolver isso de forma permanente, não temporária, existem pilares claros que precisam ser desenvolvidos em conjunto. São os 3 pilares do emagrecimento metabólico. Pilar número 1, organização hormonal e metabólica. Eu tenho que criar condições internas para que o seu corpo queime gordura ao invés de guardar essa gordura. Pilar número 2, estrutura alimentar estratégica não restritiva. Comer de forma que estabilize a insulina, preserve o músculo e gere saciedade real para você. Pilar número 3, ambiente, rotina e comportamento. Você alinhar isso ao seu metabolismo, porque não adianta nada você comer certo se o ambiente cotidiano está bagunçado para você. Vai continuar gerando estresse, vão travar o seu processo. Se esses 3 pontos alinhados, você emagrece. Até emagrece, mas volta. Sempre volta. Você só tirou a causa, não eliminou o que deveria ter feito. É exatamente o que eu quero construir com você aqui, no nosso método de emagrecimento metabólico. Ao longo de anos de prática clínica, eu reuni praticamente tudo que eu aplico no meu consultório, as principais dificuldades das minhas pacientes, os erros mais comuns, os bloqueios metabólicos recorrentes que você tem, os ajustes que mais impedem os resultados e o que parece que é importante, mas na verdade não vai fazer diferença nenhuma para emagrecer. Eu compilei tudo isso em um programa absolutamente estruturado. São 8 aulas objetivas estratégicas que eu desenvolvi ao longo de 8 anos, com acesso por um ano para você assistir quando quiser, hora quiser, no seu ritmo, com profundidade que você quiser, no seu tempo. E uma comunidade fechada também. Além dessas aulas, você tem acesso, eu considero que é muito importante que uma comunidade fechada, que você vai ter a interação de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, um ambiente seguro, para você compartilhar as suas experiências, como é que você está indo, onde eu vou poder ajudar e ajudar você a caminhar nesse processo para você ajudar você a emagrecer. O ambiente social, né, é um fator determinante para um sucesso no seu objetivo. Mas eu quero mais. Quem decidiu hoje, amanhã não, hoje, amanhã, na semana que vem não, tem alguns bônus que eu vou colocar para vocês aqui que você vai gostar bastante. Assim que as vagas desses bônus acabarem, não vai ter mais, não vai ter segunda chance. É só hoje. Os bônus são 2. Primeiro bônus para as 10 primeiras pessoas inscritas. Você vai ter um e-book exclusivo com 21 dias de alimentação diária, certinha, correta, com tudo de proteína que você precisa, de tudo que você precisa para poder fazer a sua alimentação o melhor possível.
vai reeducar você de forma alimentar. Material que sozinho, já transforma a forma como você vai passar a comer. Mas que combinado com as 8 aulas, então, meu amigo, vai criar uma sinergia absurda no seu emagrecimento nas primeiras semanas. Vai ajudar muito. O bônus número 2 é para 5 primeiras inscritas. São mentorias individuais comigo ao longo de 9 semanas. Você e eu vamos analisar o seu caso específico, ajustando o protocolo para a tua realidade, como é que você vai se alimentar, responder suas dúvidas de forma personalizada. A minha equipe vai entrar em contato com você após a inscrição para poder agendar isso aí, nesses momentos em que nós vamos ter o nosso momento de compartilhamento, eu e você, do que a gente tem que acertar, certo? Porque tempo individual é muito caro. Está fora do escopo de qualquer curso, para te falar a verdade. Isso é bem difícil acontecer. Mas eu quero isso. Vai ser bem interessante para as 5 primeiras. Esses bônus existem para quê? Que eu quero que você tome a decisão agora. Não é para procrastinar. Quem decide rápido, decide por convicção. E convicção é o combustível que faz você emagrecer nesse período de 9 semanas. Não é para deixar para depois. Assim que as vagas do bônus fecharem, acabou, acabou. Não vai aparecer amanhã, não vai ter nova oferta, nem mesmo os bônus. É isso que é. Acabou hoje, não vai ter mais. Nossos bônus são só para quem está assistindo aqui agora. Mas eu preciso falar sobre investimento com você. Eu vou fazer isso com uma transparência muito clara. Como tudo que eu faço tem que ser muito claro. Se eu fosse calcular o valor real, tudo isso aí, toda essa informação, 29 anos de formação, um monte de especializações, a centenas de pacientes que eu já atendi, que validaram o método, que funciona, o desenvolvimento ao longo dos anos de prática clínica. O valor justo desse programa não seria menos que R$ 2.997. Não seria menos que isso. Seria completamente justo, porque o método vale. Ele vale isso daí. Poderia ser oferecido por 1.400 e pouca, metade disso também? Sim, também poderia. Ainda entregaria, né, alguma coisa, mas vale esse valor? Também vale, sim. O curso é muito bem estruturado. É muito tempo estudando. Minha missão hoje, aqui, não é para quem pode pagar R$ 3.000 no curso. Eu quero chegar ao máximo de mulheres possível. Pegar essa informação e tentar passar para o máximo de pessoas que eu puder. Então, por isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma condição especial para hoje, né? Você está comigo até agora, né? Até as 23h59 de hoje. Hoje, foi até hoje. Até as 23h59 de 2.997 por R$ 597 à vista, ou se você quiser, vai passar em 12 vezes no cartão de 61,74. 597, hein? É um valor bom. Ah, se você fizer conta, dá R$ 2 por dia se você pagar no cartão. Se você pagar à vista, dá menos que R$ 2 ainda. Para ter acesso a um protocolo que pode mudar permanentemente a sua relação com o seu corpo, a sua relação com o alimento. É, pois é. Essa oferta é válida até as 23h59 de hoje, com esses bônus, né? Amanhã, certamente, você pode pagar o mesmo valor, não tem problema. Só que eu estou ofertando para quem está interessado agora mesmo, nesses bônus exclusivos. Quem fizer isso amanhã vai perder esses bônus exclusivos que vocês vão ter hoje e que será muito interessante para poder ajudar. Já daqui a pouco vai estar liberado o link para você. Esse valor, na verdade, não representa o método, representa muito menos do que, na verdade, ele vale, mas eu quero mais gente com isso. Eu tenho que ser muito sincero e direto com você sobre vaga. Não é discurso de venda, é realidade. Realidade operacional, eu trabalho com números, né? Número fechado de participantes. Porque eu tenho que ter qualidade para te entregar. Não tem que ter 1 milhão de pessoas. Quando o número de vagas fechar, fechou. O excesso desse valor que vai ser pago, não vai ter nova abertura, não vai ter lista de espera, nada disso. Acabou, daqui a 3 meses não vai abrir, não, nada disso. 10 primeiras inscrições vão ganhar o seu e-book sobre alimentação. As 5 primeiras inscrições ganham mentoria exclusivas, individuais. Então, você está aqui agora, aproveita essa vantagem. Daqui a pouco, deixa eu ver, não, não. Ah, antes do fechamento, tem que te falar uma coisa para te dar segurança. Bom, se você, por algum motivo, nos próximos 7 dias, qualquer motivo, não interessa o motivo, tá? Se você quiser cancelar a sua inscrição, cancelar a sua vaga, eu vou devolver 100% do valor que você investiu
sem pergunta, sem questionamento, sem pressão de tipo nenhum. De tipo nenhum. Tomou sua decisão, não quero mais. Né? O risco é meu, na verdade. Eu que aceito esse risco, porque eu sei o que eu estou ofertando, com o quanto é bom. 29 anos de prática médica. Aprendi que confiança se constrói com responsabilidade. E essa garantia é a minha responsabilidade. Não ficou satisfeito? 7 dias, retorno de 100% do seu valor. Em outras palavras, você entra e aplica e transforma o seu processo de emagrecimento de vez, ou você tem o dinheiro de volta. As duas opções são muito seguras para você. Né? Só tem uma opção que não é segura: não fazer nada. Porque não fazer nada garante que você vai chegar daqui a semanas e você vai estar exatamente como você está agora, ou, sei lá, mais uma vez. Chegou até agora, até aqui. Entendeu a fisiologia, entendeu como é que o método funciona. Agora você está diante de um momento de decisão. Chegou agora. Como sempre, nós vamos estar chegando uma encruzilhada real. Você tem 3 escolhas que você pode fazer a partir desse momento, agora. A primeira escolha é não fazer nada. Sim? Você pode não fazer nada. Fecha aqui a janela, segue a tua vida, a tua rotina, o ciclo continua. Eu digo isso sem julgamento. Mas é importante que você seja muito honesta com você mesmo. Sobre o que essa escolha pode significar. Daqui a 9 semanas você vai estar exatamente aonde você está hoje. Talvez com mais uma tentativa frustrada. Talvez com mais um quilinho a mais, ou mais um efeito sanfona da última dieta restritiva que você fez. Sabe? Talvez com um pouco menos de esperança que trouxe você aqui hoje. Não porque você não se esforçou, mas é porque esforço sem estratégia não muda o resultado. Não vai mudar o seu resultado. A segunda escolha que você pode fazer: continuar tentando sozinha. Perfeito. Você absorveu o que eu falei hoje de informação, né? Vai tentar aplicar por conta própria. Ótimo. Legítimo. Respeito você. Respeito mesmo. Mas eu preciso te dizer uma verdade. Sem estrutura, sem sequência lógica, das 8 aulas que foram construídas, uma sobre a outra, uma comunidade sem suporte de quem já percorreu esse caminho com centenas de mulheres, a implementação vai ser mais lenta, mais solitária, com mais margem para poder você errar. E com muito mais risco de desistir na próxima 2 semanas, 3 semanas. Informação solta, ela não transforma. Estrutura é o que realmente transforma essa informação. E a terceira escolha: decidir agora e começar com a nossa estrutura. Você entra com o método de emagrecimento metabólico, um protocolo desenvolvido ao longo de anos de experiência clínica, com 8 aulas que constroem uma sobre a outra, uma comunidade de pessoas que têm o mesmo propósito que você, com o suporte de quem entende a fisiologia do seu corpo. Nesse momento específico da sua vida, como é que ele está? Uma garantia total de 7 dias para você devolver se não quiser, com acesso de 1 ano para você assistir quantas vezes precisar as aulas que você vê. Se você tiver entre as primeiras inscritas, ainda tem a vantagem, né? Os bônus das 10 primeiras e das 5. Se você está pronta para perder de 5 a 10 quilos em 9 semanas, com estratégia médica e equilíbrio metabólico, esse é o momento. Não existe melhor momento do que agora. Equipe, já posso falar, pode liberar o link de inscrição. O link já vai estar no chat. Não se esqueçam que as vagas são limitadas. Acabou, realmente acabou. Né? Corre lá, garanta sua vaga, garante seus bônus. Eu quero ver você do outro lado, nas aulas, na comunidade, ver os seus resultados. Muito obrigado por ter vindo aqui comigo. Cuide-se bem, fique bem. Em breve nos vemos no nosso método. Foi um prazer. Nos vemos em breve.